Boa noite, pessoal. Ou- Olá, pessoal. Então vamos agora para a nossa segunda aula, né, de acionamentos elétricos do curso FIC EAD do Campus Tubarão, em introdução a acionamentos elétricos. Introdução ao acionamento de máquinas elétricas, isso. Eu sou o professor Leonardo, novamente. Como eu falei na primeira aula, essa é a nossa primeira aula assíncrona, ou seja, essa é a primeira aula que vocês vão ter sem ser tirando dúvida junto com o professor, né? Então é só apenas uma gravação. E a gente, como falei na primeira aula, vai estar utilizando o material do professor Tiago aqui, é um professor do campus. É um material muito bom, mas não foi eu que elaborei, foi elaborado pelo professor Tiago Quartiero Pereira, elaborado e cedido por ele. Então, muito obrigado e vamos seguir com a nossa aula. Então, hoje a gente vai ver quais são os principais elementos, então, de acionamentos elétricos, né? A gente tem botoeiras, chaves manuais, contatores, fusíveis, disjuntores, relés. Vai ver sobre a simbologia deles, que é muito importante. E a gente vai falar já como eles são representados numa partida direta de um motor de indução trifásico. Então, na última aula, a gente viu que o objetivo dessa matéria é a gente conseguir ver um projeto elétrico desses aqui, de um acionamento elétrico, e entender o que é cada componente, o que ele significa na vida real, e depois vocês tentarem montar as partidas elétricas de vocês. Então, para cada item desses aqui, a gente vai tentar ver o correspondente real e entender como ele funciona. Vamos começar então com uma simples, as botoeiras. As botoeiras têm duas coisas que vocês precisam tomar cuidado. As botoeiras, os dois aspectos que vocês precisam saber. Uma botoeira, se ela tem retenção ou se ela não tem retenção, que eu já vou explicar o que é, e o tipo dela, se é o estado dela normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, botoeiras com retenção tem um símbolo diferente, tá? Até nem está aqui. Mas elas ficam presas, ou seja, uma chave, quando tu gira e ela fica presa numa posição, isso que a gente chama de retenção. Uma botoeira de emergência, quando se aperta, ela fica presa, então ela também fica retida. E esses botões de alternar o estado, né, de ligado e desligado, eles também ficam retidos. Então, isso são botoeiras com retenção. Enquanto que as botoeiras pulsadoras, elas você aperta e ela volta. Normalmente, você aperta aqui, ela verde, ela volta. Olha só, tome cuidado que aqui são LEDs indicativos de luz. Isso aqui não são botoeiras, tá? Esse azul e esse verde são botoeiras, mas aqui não são, tá? Então, o botão pulsador você aperta e ele retorna, né? O outro aspecto, que é o aspecto mais importante, é saber se é um contato normalmente aberto ou um contato normalmente fechado. O que é um contato normalmente aberto? Normalmente aberto é como ele está normalmente, sem ser apertado. Se você não aperta e ele não passa energia elétrica, significa que o circuito está aberto. Porque o que é um contato? É os fios se encostarem e agora começar a passar energia elétrica por eles, né? Então, normalmente aberto, quando você aperta, você liga o circuito. Normalmente fechado, ele já começa ligado. Então, ele tem esse símbolo aqui, né, que ele junta e ele fica fechado. Quando você aperta, você abre ele. Então, até para não confundir os dois tipos de contatos, normalmente aberto e normalmente fechado, a gente coloca geralmente o normalmente aberto para a esquerda e o normalmente fechado para a direita, para ficar só de você olhar, você já perceber. Beleza? Como é que funcionam essas botoeiras, então? Se a gente olhar por dentro, não é assim, isso aqui é só um diagrama para representar, né? Mas ela está presa por uma mola, né? A botoeira. E aí, o contato normalmente fechado, ele está sob pressão, já fechando o contato. Então, se eu apertar, eu vou desconectar ele. Já o contato normalmente aberto, ele ainda tem que ser feito o contato, né? Existem algumas normas, né? Se vocês procurarem lá IEC, o que é IEC, ou IEC, né? O órgão internacional de eletrotécnica. É a Comissão Internacional de Eletrotécnica. E ela é tipo o ISO, sabe? O padrão ISO 9001. Só que ela padroniza simbologias e outras coisas relacionadas à área de eletrotécnica. Então, sempre que você vê uma botoeira vermelha,
o significado dela é de parar ou desligar algum equipamento, né? Ou uma emergência. O que é aplicações típicas aqui? Parada em caso de emergência, desligar em caso de sobreaquecimento perigoso. Então, sempre que você quiser parar alguma máquina ou algum circuito, vai ser a cor vermelha. Se você quiser partir, ligar, dar um pulso, geralmente é verde ou preto. Isso é normatizado, né? Intervenção, geralmente tem uma cor amarela. Então, interromper em condições anormais. Se vocês olharem a botoeira de emergência em qualquer máquina, até eu posso pesquisar aqui, ó. Ela é amarela ao redor, botoeira emergência. Olha só. A parte de baixo é amarela e a parte de cima é vermelha. Por quê? Porque o vermelho significa que ela vai parar alguma coisa e a parte amarela significa que ela é intervenção. O que é uma intervenção? Ela vai, além de parar, ela tem que reiniciar o processo, ou seja, ela tem que fazer um retrocesso, e ela foi interrompida em condições anormais, ou seja, quando eu quero apertar uma emergência, não é uma coisa típica, não é uma coisa normal que vai acontecer numa indústria, é uma emergência. Então, uma emergência não é uma condição normal, então por isso que ela também tem um rótulo amarelo. Então, tudo que só é acionado por condições anormais, são amarelo. Por exemplo, outra coisa que é isso aqui, são as cortinas laser de segurança, acho que é isso. Essas cortinas lasers são para as pessoas quando colocar a mão interromper. E veja só, não por coincidência, elas também são da cor amarela. Então, se vocês olharem amarelo na indústria, significa atenção, isso aqui é uma intervenção, isso que só vai ser acionado quando algo não normal estiver acontecendo. E azul e branco é para outras funções. Funções que não sejam essas aqui. Por exemplo, reset de relé térmico, funções auxiliares vão ser azul, certo? Então, vamos voltar. Então, como é que é o botão no diagrama? Então, nesse diagrama está aqui, ó. Está aqui o nosso botão normalmente fechado, S0, e um botão normalmente aberto, né? Tá vendo que o botão ele tem um quadradinho na frente? Esse quadradinho na frente simboliza que ele é um botão e não outra coisa. Podem ver que aqui no relé térmico, a gente vai falar ainda sobre ele, já é um símbolo diferente. Então, a norma diz assim, isso é um contato normalmente fechado, operado por um botão pulsador sem retenção, né? É isso que diz. Então, aqui a gente tem um normalmente fechado e um normalmente aberto. Contator. Então, o contator, ele é o básico de acionamentos que você precisa. Não existe como você fazer um acionamento elétrico sem o contator. Ele que conecta as partes de potência. O que é a parte de potência? A parte que passa mais energia elétrica, que passa mais corrente elétrica. Se você olhar aqui no nosso, voltar aqui um slide, no nosso projeto elétrico, a parte da esquerda é a parte de potência que a gente fala, que vem lá da rede trifásica e liga um motor, o motor que vai fazer o trabalho. Enquanto que a outra parte aqui é a parte do comando. Aqui não passa tanta energia elétrica, que aqui é energia elétrica só necessária para fazer a lógica de ligar, desligar, partir, parar. Enquanto que quem vai estar lá fazendo a carga, um moedor vai estar moendo semente, moendo carne, ou uma bomba hidráulica, aí tem que puxar muita energia da rede. E é isso que a gente fala de projeto de potência. Então, aqui a parte da esquerda é o projeto de potência e aqui na direita é o projeto de comando, tá? E a contatora, ela serve para acionar a parte de potência, o contator. Então, o contator, ele tem vários terminais aqui, e ele que vai fazer, ele é como se fosse uma chave, um interruptor, só que para coisas que puxam muita energia elétrica, como um motor elétrico. Aqui tem o contator, e aqui nós temos os principais símbolos que são utilizados, né? Então, o contator ele possui contatos de alta corrente e contatos de baixa corrente. Então, num contator, tu vai ter duas partes. Uma parte que é para alta corrente, que é para ir para a máquina, e a parte que vai receber o comando, que é de baixa corrente, né? Então, a parte que recebe, os contatos principais que recebem a alta corrente estão à esquerda aqui, ó. Então, veja só, um contator normalmente é utilizado no sistema trifásico, né? Ele tem 3 contatos abertos que vão ser acionados aqui, ó. E tem normalmente um K aqui de contator, mas você pode dar qualquer nome. Um L1, um
3L2, aqui é a linha 1, a linha 2, a linha 3, a saída da linha 1, a saída da linha 2, a linha 3. Perceba uma coisa que é interessante. Entrada sempre começa com um número ímpar, olha só. E saída é um número par. Então, vocês já vão ver esse padrão aqui. E aqui ele tem contatos auxiliares. Então, na frente do contator, aqui, ó, esse aqui onde é que fica o contato auxiliar. Este é um contador sem contato auxiliar. Mas deixa eu pegar um contador da VEG aqui para mostrar para vocês. Opa. Contator VEG. Aí, ó. Um contador com contato auxiliar aqui. Ai, não queria abrir. Só queria a imagem. Aí. Então, ele tem um contato aqui na frente, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vou dar um zoom aqui. Ah, não dá para dar zoom. Tudo bem. Ele está escrito 13NO e 14NO. Ah, bem importante. Por que está escrito NO e não NA? Porque em inglês, né, normalmente aberto é normally opened, né? E normalmente fechado é normally closed. Então, ele já é padrão internacional, esse aqui, né? Então, esse contato auxiliar do contator, que é a parte onde passa pouca corrente, ele vai ter o número 13 e o número 14. E olha que, de novo, o final dele, 13 e 4... 13 é a entrada, 4 é a saída. Então, a energia vem daqui para cá, tá? E esse número da frente é o número desse contato, porque eu posso ter vários contatos auxiliares, né? Eu já vou explicar como é que funciona isso. Então, eu tenho o primeiro contato auxiliar. E se é normalmente aberto, é 3 e 4. Olha só. E se é normalmente fechado, é 1 e 2. Então, tu já sabe, só olhando aqui, que isso aqui tem que ser um contato normalmente fechado, porque ele termina com 1 e 2. Se é normalmente aberto, é 3 e 4, né? Então, é o primeiro contato auxiliar aberto, o segundo contato auxiliar aberto, terceiro e assim por diante. Mesma coisa no NF. E o A1 e A2 é a bobina. O que é a bobina? Vamos tentar, então. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui do contator. Aqui. O que é a bobina? A bobina, o contator, ele funciona assim. Ele tem uma bobina eletromagnética que, quando ela é energizada, ele mexe em todos os contatos dele. Tanto os contatos de potência quanto os contatos de comando, tá? Então, vamos até ver como é que é um contator por dentro. Vamos ver. Vamos ver se eu acho aqui. Pesquisei em inglês. Não vai ter. Não vai ter. Não tem problema. Com aquela simbologia lá, a gente já consegue entender. Ah, aqui, ó, aqui tem um esqueminha que é mais fácil de entender. Então, tem uma mola, né, que quando ela é uma bobina, e vocês sabem que toda bobina, quando você energiza, ela cria um campo magnético, daí ela vai atrair esse eixo de metal, e aí vai fazer o contato aqui. Né? Então, o contator é como se fosse um interruptor, guardem isso, que funciona energizado por energia elétrica. Então, tu controla um contator utilizando energia elétrica. Diferente do interruptor de parede, que é você que vai lá com o dedo, o contator você controla ele com energia elétrica. Então, ele é o dispositivo responsável por conectar as redes elétricas a motores, eles têm esses símbolos, e a bobina do contator, que é aquela que vai ser energizada, né, tem esse símbolo aqui, A1, A2, e é um quadradinho riscado no meio. Muito importante é que a bobina, ela tem a tensão correta para você alimentar ela. Então, existem contatores de 24 volts em corrente contínua, existem contatores de 220 volts em corrente alternada. Também existem contatores de 380 volts, que você pode pegar daí duas fases, né? Entre duas fases, aqui em Santa Catarina, a gente tem 380. Se for no Paraná, outras regiões do Brasil que trabalham com a rede trifásica 220, então entre duas fases tem 220, tá? E a gente todas as extensões que eu falar agora aqui, geralmente eu vou estar me referenciando à tensão trifásica, tá bom, pessoal? Então vamos seguir. Então olha só, 1, 3 e 5 aqui são entradas da linha, né? 2, 4 e 6 são as saídas do terminal aqui. T vem de terminal, tá? Que é onde termina a energia aqui para ir para o próximo, né? Então,
O L a gente sempre liga nas linhas da alimentação, e T para nossa carga, que no caso é o nosso motor, né? Eles têm a numeração padrão, então, como eu já tinha falado, 1 e 2 é contato sempre normalmente fechado, e 3 e 4 é contato aberto. Então eu posso ter vários aqui contatos num contator. Se for 3 e 4, ele é aberto. Se for 1 e 2, ele é fechado. E se for da parte de força, de potência, né? Aí é L1, L2, L3, T1, T2, T3. Certo? Então olha só como é que ele funciona. Passou a energia aqui, nessa bobina aqui que está representada, vai atrair. Isso aqui vira um ímã, né? E esse ímã atrai esse núcleo aqui. E aí o contato NF vai abrir e o contato NA vai fechar. Simples assim. Como é o símbolo do contator num diagrama elétrico, né? Então tá aqui, ó. O símbolo do contator tá aqui, a parte de força dele, né? Aqui poderia estar lá L1, L2, L3, né? Mas aqui só tá 1, 3, 5, 2, 4, 6, T1, T2, T3, né? E a parte de contatos auxiliares ficam aqui no dispositivo de comando. Isso é uma coisa que confunde muito os alunos, é que é o mesmo dispositivo, tá? Só que ele tem partes que ficam no projeto de potência e partes que ficam no projeto de comando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor isso, mostrando um contator. Contator aberto. Então vamos ver aqui. Se não, vocês podem pesquisar. Ó, aqui um contator por dentro, canal sala da elétrica. Ah, e outros contatores tem um espaço que você encaixa, como esse aqui, o da VEG também tem, e aí você ganha mais contatos auxiliares, tá? Que você pode encaixar na frente aqui. Então vamos ver se essa imagem aqui, ó, olha só. Ali está a bobina, que vai ser atraído dentro do negócio e vai mexer nesses ferrinhos aqui para encostar ou desencostar. Esse é um vídeo então que eu recomendo, como é um contator por dentro, vocês assistam lá para ter uma noção de como é que funciona, tá? Vamos seguir com a nossa aula, então. Outro dispositivo muito importante são os fusíveis, né? Então, para proteger o nosso circuito tanto de sobrecarga quanto de curto-circuito, a gente usa fusíveis. Ah, professor, mas existe existe o disjuntor termomagnético. Existe o disjuntor. Só que o disjuntor, já vou alertando para vocês, ele é considerado um dispositivo lento, tá? Então, quando você quer proteger principalmente aqui, ó, circuitos eletrônicos, né? Você utiliza fusível. Por quê? Porque o fusível, ele rompe, ele para de passar energia muito mais rápido do que um disjuntor, que tem uma curva de disparo. Então, quando você quer proteger, digamos, um inversor de frequência muito caro, você usa um fusível. Quando você quer proteger uma soft starter, qualquer coisa que seja eletrônica, você tem que utilizar um fusível, tá? E fusíveis de retardo também, você pode utilizar em cargas muito grandes. A gente vai ver que esses fusíveis, eles suportam correntes muito grandes, olha só, 250 amperes. E às vezes não existem disjuntores nessa escala de potência. Então a gente usa disjuntores fusíveis para eles serem mais baratos. Qual que é o problema do fusível? Que se ocorreu alguma falha, você tem que ir lá e trocar, né? E o disjuntor realmente é só deixar esfriar e rearmar, né? Então aqui está alguns tipos de fusíveis, né? Tem o fusível de vidro, que a gente vê muito em plaquinhas eletrônicas, o fusível cartucho, que a gente vê em painéis, o fusível do tipo D, também chamado de Diazed, a gente vai estudar ele, tem uma aula só sobre dimensionamento de fusíveis e disjuntores, que é a próxima. Tem o fusível automotivo, que a gente tem no carro, tem a chave seccionadora, essa aqui tem nos postes, reparem nos postes, normalmente na saída de um transformador, vocês vão ver, ela desarma, ela cai para baixo, né? E temos os fusíveis NH, também utilizados em painel elétrico. Como é que é o fusível no diagrama? É um símbolo bem fácil, né? Tem esse quadradinho e passa um risco, como se fosse um fiozinho no meio, né? Então os fusíveis, eles são também a numeração ímpar na entrada e par na saída, né? O relé térmico, ou também chamado de relé de sobrecarga. Então, ele é um relé
que é quando o motor está em sobrecarga demais, que o motor, se tu travar o eixo ou ele trabalhar acima da capacidade de torque do conjugado dele, eu já vou explicar mais para frente o que é conjugado, né? Ele pode queimar. Então, para isso existe o relé térmico, que você ajusta ele e ele vai embaixo da contatora. Ele já vem desse formato aqui, que é para ele encaixar embaixo da contatora. Quer ver? Como é que fica? Ó, conjunto contator relé térmico. Vamos ver se temos uma imagem. Ah, aqui, ó. Olha só. Ah, não quero abrir. Só quero mostrar a imagem. Então ele fica assim. Então ele já vem encaixadinho embaixo do contator, né? Ah, muitas pessoas falam contatora também. Não tem certo e errado, tá, pessoal? É porque a contatora é uma bobina, né? Então é uma bobina contatora, uma válvula contatora, né? Mas pode chamar de contator ou contatora, tá tudo certo, beleza? E o relé térmico tem esse símbolo aqui. Esse símbolo, sempre que vocês verem, é proteção térmica. O que é proteção térmica? A gente vai ver na aula de relés, é uma lâmina bimetálica que esquenta e se afasta do contato. É como se ela desarmasse sozinha. É isso que tem nos pisca-pisca, é isso que tem na torradeira, vários termostato, tudo utiliza uma lâmina bimetálica que funciona nesse princípio aqui. Então aqui até pode ver, ó, é como se a energia tivesse dado um pico muito forte, né? Aí ele tem que desarmar. Então o relé térmico, ele tem essa simbologia aqui, é como se fosse um F aqui, né? Um F virado para baixo. E ele tem esse símbolo de proteção térmica. Ele tem uns contatos com numeração especial. 97, 98, 95 e 96. O 95 e 96 é o NF. Esse a gente vai colocar antes do comando, porque se não tiver sobrecarga, o comando tem que funcionar. Mas se tiver uma sobrecarga, essa parte aqui vai abrir. E aí vai desligar o motor na hora. Então, o relé térmico tem que estar lá na parte do circuito de comando, ó. Ele até é colocado antes de tudo aqui, ó. Porque se der qualquer problema aqui, ele abre o comando e para de descer energia aqui, ó. Que se a gente olhar, a energia está vindo aqui da fase 3, a linha 3, né? E depois está retornando para outra fase. Então aqui é um comando entre duas fases. Esse comando aqui é um comando bifásico, né? Mas você pode ter um comando monofásico entre fase e neutro e ainda tu pode ter um comando em corrente contínua, a gente vai ver. Mas esse aqui é um comando entre duas fases, né? E aí, olha só, tá aqui ele antes de tudo. Então, se der qualquer problema, ele vai esquentar aqui e vai abrir lá o comando. Então, de novo, é o mesmo componente que está em dois lugares do circuito, né? Opa, onde é que está a nossa aula aqui? Isso. E o contato aberto, para que existe um contato aberto, né? O contato aberto é muito importante, porque você pode mandar ele para sinalizar que ocorreu uma sobrecarga, que ele vai fechar. Ou seja, tu manda um sinal elétrico para, por exemplo, uma luz, ou você manda um sinal elétrico para um CLP, ou você toma alguma atitude quando der a sobrecarga. Então você pode usar esse contato auxiliar. Ele é o 97 e 98, né? Como é que são esses contatos? Ó, vamos ver se temos uma foto. Deixa eu vir aqui em ferramentas de colocar só foto grande, que daí fica fácil de ver. Aqui. Olha só. Aqui, se vocês olharem, tem um contato 98, 97, normalmente aberto. 90, eu estou sem meus óculos, 95, 96. Então tá aqui esses contatos que ficam na frente. Esses contatos são acionados pelo relé, que além de interromper a energia aqui, vai acionar o comando lá, e o comando que vai desligar a contatora, né? Não é ele que desliga a energia aqui, ele manda a contatora desligar. Perdão. Por fim, o disjuntor motor. O disjuntor motor é uma inovação, né? Porque ele funciona no lugar do fusível e do relé térmico. Tu não precisa utilizar um disjuntor normal e relé térmico, ou um fusível e relé térmico se você tem um disjuntor motor, porque ele foi inventado para motores. Então ele tem a proteção tanto térmica, olha só aqui,
quanto magnética, que é a proteção contra curto-circuito, que a gente vai ver mais para frente. Proteção térmica é contra sobrecarga, a proteção magnética é contra curto-circuito. E aí, quando ocorrer um curto-circuito ou uma sobrecarga, ele cai aqui e fica em trip. Então, quando vocês verem que está em trip, significa que ocorreu o problema, daí tu tem que ir lá e rearmar, né? Olha só que interessante a simbologia, como ela diz bastante coisa. Essas vias aqui pontilhadas são o que atuam. Então ele tem 3 contatos abertos, ou seja, você pode ligar e desligar esses contatos. Quem que atua? Tem 3 lugares que se encontram aqui para atuar, perdão. O botão, esse símbolo da frente é o botão, que é essa chave aqui, ou seja, você pode ir lá e apertar e fechar os contatos. Perfeito, é assim que funciona o disjuntor. Ou, olha só, uma sobrecarga térmica, que é esse símbolo de proteção térmica aqui, vai fazer os contatos abrirem, ó, segue o caminho aqui, também vai atuar nos contatos, ou uma proteção magnética, um curto-circuito, né? Eu vou explicar isso mais para frente, vai vir aqui e atuar. Então, tentem entender a simbologia, que a simbologia diz muito para vocês, tá? Depois eu vou falar da norma que rege a simbologia e onde vocês podem encontrar. Por último, um relé de proteção de falta de fase, né? Como é que é um relé de proteção de falta de fase? Então, tem vários erros que podem acontecer no motor e que se você tiver um cara desses aqui, você salva muito dinheiro e dor de cabeça com rebobinamento e tal. Porque, só para eu explicar para vocês, um motor, ele se tiver só 2 fases operando, ele queima, tá? Ele também pode ter, você inverter a fase ou a fase não tá balanceado, ele também pode dar problema. Então tem vários problemas que podem acontecer no motor por causa da alimentação, das fases que você alimenta o motor. Então você coloca isso aqui em paralelo com o teu circuito para monitorar essas fases. E ele tem é um relézinho que tem um contato comutador. Esse contato aqui se chama contato comutador. O que é? Não é um contato aberto e um contato fechado. Não são 2 contatos. É um contato que ou ele está fechado ou ele está aberto. E quando você liga esse relé térmico aqui, o que acontece? Ele já começa ativado. Então ele começa indo aqui do 11 para o 14, quando tem energia. Deu qualquer problema, né? Ele desarma, então ele não passa mais. E ele volta para o contato fechado, que é onde você liga uma luz ou liga num CLP para sinalizar que houve uma falta de fase. Beleza? Mas isso não se preocupem agora, é só conhecer. Temos também os relés temporizadores, que são muito importantes, né? Em partidas, por exemplo, de estrela-triângulo, você tem um tempo para você passar de um tipo de ligação para outro tipo de ligação. Então, tem várias coisas que você pode fazer com o relé temporizador. Existem vários modelos, então você tem que olhar do ladinho o que está escrito, qual que é o modelo aqui, ó, por exemplo, e ler o manual do fabricante para ver como que funciona esse relé temporizador. Então, se é do tipo RE, é retardo na energização. O que isso significa? Ele vai demorar um tempo e daí vai armar. Se for pulso de energização, tu tem que dar um pulso e daí ele dá um pulso de energização. Cíclico, 2 ajustes. Cíclico, 2 ajustes, início desligado. Então, quando a gente tiver a aula de temporizadores, a gente vai falar sobre como funciona cada um desses tipos aqui. E tem já, olha só, um relé específico de temporização para a partida de estrela-triângulo, tá bom? Olha só, aqui é explicando, né? O objetivo da aula hoje é introdutória, mas se vocês quiserem ver com mais calma no material, o que é, como funciona aqui. Vamos pegar, por exemplo, um relé de retardo na energização. Ó. Você alimentou ele, a bobina A1, A2 ou A3, A2 aqui, ó, né? E aí ele demora um tempo, aí a saída vai ser acionada, ó, e ele vai continuar acionado. Retardo de desenergização, quando ele for acionado, o comando já estava acionado, né? Ele vai dar um tempo e aí ele vai desligar, né? Então é isso que acontece. Quando tu dá o comando, ele dá um tempo e daí ele desliga. Então ele deixa acionado por um tempo. O ciclo com 2 ajustes ligado, né? Tu alimentou, ele fica um tempo ligado, um tempo desligado. Tempo ligado. Então enquanto tu ligar ele fica alternando entre esses 2 estados. Então, isso é como se fosse uma linha do tempo da esquerda para a direita.
E agora sim a parte importante, né? Olha só quantos símbolozinhos que a gente tem. Esses são os principais símbolos. Então vocês podem estudar com calma em casa e conhecer cada um deles aqui, né? Olha só como eu tinha falado aqui. O símbolo das botoeiras, né? A botoeira sem retenção é só um fiozinho ou um tracejado aqui, tá bom? A com retenção tem um gancho aqui, é como se ela enganchasse e depois você tem que soltar, né? Então podem estudar com calma aqui todos esses símbolos. Se tiver um outro símbolo que não está aqui, a norma que rege esses símbolos é a norma IEC 606-17. Só que é muita coisa, sabe? Essa norma já foi atualizada muitas e muitas vezes. Então, deixa eu ver o que aparece aqui. Nem aparece nada aqui. Ó. Vou abrir um PDF, fechar, meu Deus do céu. Olha só. Tá aí, ó. Ela tem muitos e muitos contatos. Tá aqui, ó, os símbolos dele. Mas é legal ler ela para entender o que é cada coisinha aqui, ó. Cada símbolozinho que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui. Opa. Tem um site, a Siemens, né? Ela tem já a norma IEC. Como é que era o site? Deixa eu colocar só IEC 616-17. Aqui. Então, eu não vou abrir aqui a norma, mas é ela que rege e tu pode olhar. Olhando o que vocês precisam, tá aqui, tá bom? O que vocês precisam para o nosso curso aqui, esse aqui é um curso de introdução, já vai ser suficiente, tá? Então, vamos agora, conhecendo um pouco as partes, ver como é que funciona uma partida direta. Então, aqui está montada a partida direta, que nós temos, né, o nosso contator, o nosso relé térmico, né, e as conexões lá no nosso motor. Então, o que acontece? Primeiro, a bobina do contator está desenergizada, né? Então, a eletricidade vem aqui na parte de comando, ela passa pelo normalmente fechado aqui, né? Passa pelo outro normalmente fechado, que é o botão que desliga, então ele já está acionado. Só que ela não consegue passar aqui para chegar na bobina que vai fechar esses contatos aqui de K1 para começar a rodar o motor. Então, o que acontece? A gente tem que apertar o nosso botão 1 aqui e aí vai começar a passar energia e vai alimentar a bobina da nossa contatora e ela vai se fechar. Quando a bobina se fechar, a energia da parte de potência vai começar a passar aqui e vai acionar o nosso motor. E aí a energia também vai passar por aqui. Vocês vão ver agora que K1 é um contato auxiliar da contatora K1. Ou seja, isso aqui, quando a contatora se energizar, ela vai se energizar também. Olha só. Com o fechamento da contatora, um contato auxiliar em paralelo, então, sempre que a gente quiser reter o pulso de algum botão, a gente coloca um contato auxiliar em paralelo. Já guardem essa informação. Isso que a gente chama de selo. A gente fez o selo desse pulso. Porque se não tivesse esse contato em paralelo, a hora que tu soltar o botão volta, lembra que a botoeira volta, e ia abrir de novo e ia abrir a contatora aqui, porque a contatora é controlada por essa bobina aqui. Aí o que acontece? Como tem um selo, ela fechou, né? Ficou ligado quando apertei o botão, e aí o próprio contato se fechou, ou seja, o contato auxiliar dela mesmo, ela mesma se mantém ligada. Então agora a energia não precisa mais passar por aqui, porque como fechou esse contato aqui, que é um contato aqui da contatora K1, né, que é alimentado pela própria bobina, então veja, o contato dela é alimentado por ela. Aí ela fica energizada. Olha só. O contato de selo fecha no mesmo instante que o contato principal. Então aqui parece que foi um momento diferente, né? Que fechou aqui primeiro e depois fechou aqui. Não, os dois fecham juntos, tá? E é isso aí, é assim que funciona a partida direta. E aí eu já deixo uma perguntinha para vocês. Tá, e se isso ligou, como é que eu desligo, né, a minha partida direta? Tá certo? Era isso para a aula de hoje. Agradeço e até a próxima.